Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a sétima aula de mudança de fase. Quem não assistiu as 6 primeiras aulas, por favor, procura no canal, assista as aulas para acompanhar direitinho a aula de hoje. Bom, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem comigo! Bom, pessoal, nós vamos ver hoje evaporação, que é um tipo de vaporização. Quem assistiu às aulas passadas sabe que a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. E a vaporização se divide em evaporação, ebulição e calefação. Nós vamos ver o que é evaporação hoje. Líquido em um recipiente aberto. Observe o que ocorre quando temos um líquido a temperatura de 30 graus Celsius em um recipiente aberto. Com o passar do tempo, essa simulação terá seu tempo bastante acelerado, porque se nós fizermos no tempo real, iria demorar muito. Então, para a didática, a gente vai acelerar o tempo aqui. A pressão atmosférica, nós vamos trabalhar com a pressão ao nível do mar, tá? Não se esqueça que a vaporização instantânea só ocorre no vácuo ou a pressões muito baixas. Isso ocorria naquele exemplo que eu fiz na aula passada, você levando um copo de água para a Lua. Como a Lua a pressão é zero, porque é vácuo, a água passaria para o estado de vapor abruptamente, quer dizer, imediatamente, instantaneamente. Bom, aqui nós temos água no estado líquido, num copo aberto a 30 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai evaporar lentamente. Bom, as moléculas vão passar do estado líquido para o estado de vapor lentamente. Você veja que essas bolinhas azuis saindo da água são gases de vapor d'água, H2O. Apesar das moléculas de água possuírem uma boa mobilidade e velocidade, claro, né? Tem boa mobilidade e velocidade porque está no estado líquido. Elas não são suficientes para que todas as moléculas saltem do líquido para o espaço abruptamente, como acontece na ebulição. Na ebulição você coloca água para ferver, para fazer o café. Quando chega a 100 graus, você até percebe aquela fumaça saindo, que é o vapor d'água. As moléculas de água passando do estado líquido para o estado de vapor imediatamente. Então é uma ebulição. Evaporação você não percebe isso, é muito lento, você não percebe a água evaporando, passando para o estado de vapor. Porém, algumas moléculas possuem velocidade suficiente para tal e saltam do líquido. Então, algumas moléculas no estado líquido conseguem, por sua velocidade, passar do estado líquido para o estado de vapor lentamente. Com a continuidade do processo, todas as moléculas podem sair do líquido, num processo denominado evaporação. Então, a evaporação é muito lenta. Se você coloca uma roupa no varal para secar, demora muito. Aquilo ali é evaporação. A água vai passar para o estado gasoso, para o estado de vapor, muito lentamente, porque ela por si só, poucas moléculas têm velocidade suficiente para saltar para o estado gasoso. Então, a evaporação é muito lenta. Então, nós temos aqui, num copo aberto, o nível de água vai baixando, mas quase que você não consegue perceber. Só depois de muitos dias é que você vai ver o nível de água ter descido, né? Isso acontece também em poças d'água depois do dia de chuva na rua. As poças d'água ficam lá por muitos dias. Vamos ver outro exemplo aqui. Observe o que ocorre quando temos um líquido a uma temperatura de 30 graus Celsius, novamente, em um recipiente fechado. Com o passar do tempo, vamos ver o que vai acontecer. Suponha que eu tenha água aqui e o copo agora está fechado. Bom, uma certa quantidade de moléculas pulam do estado líquido para o estado gasoso, mas veja que o nível de água quase não desceu. Ok? Observa-se que, com o recipiente fechado, o nível do líquido baixa no início e depois para. Exatamente. Isso se deve pelo fato que, quando o nível não baixa mais, o número de moléculas que sai do líquido, quer dizer, que se transforma em vapor, é igual ao que retorna, ou melhor, a quantidade de vapores volta se transformando em líquido novamente. Então vai haver condensação em equilíbrio com a evaporação. Vai haver a velocidade com que vai voltar as moléculas para o estado líquido é a mesma que o estado líquido se transforma no estado de vapor. Por quê? Porque quando esse vapor ocupa todo esse espaço aqui, impossibilita que mais líquido se transforme no estado de vapor. Para mais líquidos voltar para o estado de vapor, tem que algumas moléculas do estado de vapor passar para o estado líquido, formando um ciclo, né, de velocidade. Então, o número de moléculas que sai do líquido é igual ao que retorna, exatamente.
Então, em um recipiente fechado, as moléculas continuam escapando da fase líquida. Porém, como não podem se afastar indefinidamente, elas retornam ao líquido. Haverá em dado instante o equilíbrio entre a velocidade de evaporação do líquido e a de condensação de seus vapores. O que é condensação? Passagem do estado de vapor para o estado líquido. Dizemos que o vapor acima do líquido está saturado. O que é saturado? Ocupou todo o espaço e não permite mais espaço para o líquido se transformar em vapor. Para algum líquido ainda se transformar em vapor, o vapor tem que voltar a ser líquido, formando um ciclo, pois não admite mais a evaporação. Então, no estado saturado, esse vapor aqui é um vapor saturante, não mais vai forçar o nível de água descer. Você não vai conseguir perceber o nível de água descer. Então, vamos lá, próxima página. Nós vamos acompanhar uma importante experiência. Inicialmente temos mercúrio até um certo nível e vácuo na parte superior. Então, vamos supor que eu tenha mercúrio aqui e coloquei um tubo de ensaio de cabeça para baixo. A pressão que o ar, que é a pressão atmosférica, faz no mercúrio, faz a coluna de mercúrio subir até esse nível aqui. Acima do mercúrio é vácuo dentro do tubo, vácuo. Então não tem pressão, não tem ar. Veja a demonstração na página seguinte. É uma experiência chamada experiência de Torricelli, que foi um físico muito famoso. Experiência com tubo de Torricelli. Observe a prática abaixo. Inicialmente, o nível de mercúrio depende somente da pressão atmosférica local. E na parte superior do tubo existe vácuo. Então aqui eu tenho um tubo de cabeça para baixo, o mercúrio subiu até essa coluna devido à pressão atmosférica que força o mercúrio a subir. Pressionando aqui os lados do recipiente, o mercúrio sobe até essa altura aqui. Com o auxílio de uma mangueira, vamos introduzir lentamente um líquido puro, no caso a água. Vamos ver o que acontece. Então a animação está mostrando a mangueira, certo? Ligada ao recipiente. Nesse momento vamos ligar a água aqui. Então a água vai pela mangueira e a água sobe pelo tubo porque sua densidade é menor que a do mercúrio. Então a densidade da água é menor do que a do mercúrio, então ela consegue subir até atingir o vácuo do tubo. Mas quando chega no vácuo, aquele exemplo que a gente deu na aula passada, como quando levasse água no estado líquido para a Lua, assim que você abrisse o líquido todinho ia se evaporar imediatamente, né? Então, ao chegar à superfície do mercúrio, a água vaporiza-se totalmente rapidamente devido ao vácuo encontrado, porque não tem pressão. Surge na parte superior do tubo uma pressão chamada de pressão de vapor do líquido, que empurrará o nível de mercúrio para baixo. Exatamente. Quando toda a água começar a subir, à medida que a água está subindo, vai vaporizando, vai passando ao estado de vapor. E vai começar a pressionar essa coluna de mercúrio para baixo. Então vamos ver aqui exatamente o que vai acontecer. Mais água, mais vapor se formará, aumentando a pressão acima do mercúrio e empurrando o mesmo para baixo. Vamos lá, ó, a coluna de mercúrio descendo. Porém, a água chega a um ponto que não mais evapora. Então, a maior quantidade de água que começa a chegar, como aqui já está saturado, não tem espaço, a água mais não passa do estado líquido para o estado de vapor, porque aqui a pressão agora não é zero. Agora eu tenho vapor d'água, então não é mais vácuo. Então o líquido, que é a água, quando subir, fica sobrenadando no mercúrio. Não vai mais provocar o abaixamento da coluna de mercúrio para baixo. Então nós temos aqui, concluímos que os vapores do líquido atingiram o estado de vapores saturados ou saturantes. Como o nível do mercúrio, por influência dos vapores, não mais baixará, depois que começou a aparecer a fase líquida da água em cima do mercúrio, a pressão sobre o líquido não aumenta mais. Dizemos ou diremos que foi atingida a pressão ou tensão máxima de vapor do líquido. Agora vamos simular sem interrupção. Vamos ver. Sem interrupção. Introduzindo água no recipiente com mercúrio. Como a água tem menos densidade que o mercúrio, começa a subir pela coluna do tubo. Quando atinge o vácuo,
instantaneamente passa para o estado de vapor até ocupar todo o espaço. Ela começa a pressionar a coluna de mercúrio para baixo. Se você introduzir mais água, como já está o vapor saturado, não tem mais espaço para moléculas de vapor, a água que sobe não mais vai se transformar em vapor, e sim fica sobrenadando no mesmo estado, no estado que estava, no estado líquido, e aí vai haver um equilíbrio, né? A pressão que o vapor vai fazer para baixo, mais a pressão do líquido para baixo, se iguala à pressão que o mercúrio vai fazer para cima. Então há um equilíbrio hidrostático, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Vimos hoje como é a evaporação quando um recipiente está aberto e quando o recipiente está fechado. No recipiente aberto e fechado, a evaporação é muito lenta. A diferença é que no estado aberto, ela vai descer, vai evaporar todo o líquido, ok? Mas requer um tempo muito grande para isso acontecer. No recipiente fechado, nós vimos que ela evapora até um certo ponto, até chegar ao vapor saturante, e vai haver um equilíbrio entre a condensação e a vaporização, né? Que vai ser um tipo chamado evaporação. Então vai haver um ciclo, a velocidade com que há a condensação é a mesma velocidade com que há a evaporação. Esse equilíbrio dinâmico faz com que o nível de água num copo fechado não baixe, então se mantém constante. E vimos a experiência de Torricelli, uma experiência muito interessante para saber o que é pressão máxima de vapor e vapores saturantes, quando todo o espaço que era vácuo se transformou em vapor de um líquido, no caso a água, que tem densidade menor do que o mercúrio, e quando isso fica saturado, quando a água começa a subir, não tem mais espaço para vaporizar, ela começa a sobrenadar no estado líquido em cima do mercúrio, equilibrando a força que a água no estado líquido vai fazer, com mar de vapor, se equilibrar com a força que o mercúrio vai fazer para cima. O que é força? É análogo à pressão, porque pressão é força sobre a área. Então, quando a pressão hidrostática do vapor mais a pressão hidrostática da água se equilibrar com a pressão do mercúrio, você vai ter ali um nível de mercúrio que não mais baixa na coluna do tubo. Ok? Essa é a experiência de Torricelli. Até mais, espero que tenham gostado da aula, compartilhem os amigos e vão para o canal assistir a 8ª aula de mudança de fase para vocês. Até mais, tchau!